Volume 6. Eu já estava com 12 anos. Só percebi isso quando olhei para o meu cartão de aventureiro e, de repente, vi o número 12 na coluna de idade. Quando foi que meu aniversário passou que nem percebi? Uma viagem dessas acabou distorcendo meu senso de tempo. Mesmo assim, passaram 2 anos desde que fomos teletransportados, hein? Só precisamos de 2 anos para viajar pelo continente Demônio e pelo continente Miles. Ou, se olhasse de outra forma, já tinham passado 2 anos inteiros. De qualquer forma, o Reino Azura estava quase diante de nós. Depois do que aconteceu no continente Miles, parecia improvável que passaríamos por muitas dificuldades desse ponto em diante. Tínhamos dinheiro e meios para viajar. A única coisa com que me preocupava era não saber o paradeiro do resto da minha família, Zenith, Lilia, Ice e também Sylvie. Apesar dos esforços de Paul, elas ainda não haviam sido encontradas. Eu acreditava que ainda estavam vivas, mas não importava o quão ansioso estivesse para procurá-las, não seria fácil encontrar nenhuma delas. Tudo o que poderia fazer era tomar o tempo necessário para fazer um trabalho bem feito. Estávamos atualmente na extremidade leste do reino do Rei Dragão, na cidade portuária de Porto Leste. Assim como em Porto Oeste, a cidade tinha um número considerável de pescadores e contrabandistas. Reservamos uma pousada e começamos nossa reunião de estratégia. Como de costume, nós 3 nos reunimos em torno de um mapa, mantendo nossos rostos próximos. Tudo bem, vamos conversar sobre o que faremos daqui em diante. Os outros 2 olharam para o mapa com expressões sérias em seus rostos. Tínhamos feito isso vezes o suficiente para que eu esperasse que ficassem cansados disso, mas mesmo Eris e alguém sem paciência para conversas complexas e estava ouvindo com um olhar solene em seu rosto. Existem 3 rotas daqui para o Reino Azura, se expliquei, apontando para o mapa que acabará de comprar. Era um mapa simples com contornos aproximadamente realistas de florestas e localizações de aldeias. A fabricação e venda de mapas detalhados era estritamente proibida neste país, tudo para impedir que outros países possivelmente conhecessem todas suas características. Bem, não importava, desde que soubéssemos a configuração básica do terreno. A primeira é uma rodovia usada principalmente como rota comercial. Usei meu dedo para traçar o caminho, que desviava para o leste ao redor das montanhas Rei Dragão. Esta é a rota mais segura. Com base em nossa velocidade de viagem, chegaríamos em 10 meses. Por que temos que usar essa rota? Perguntou Eris, compreensivelmente confusa. Apontei para o flanco oeste das montanhas. Porque se desviarmos para o oeste, vamos entrar em uma grande floresta. Essa é a segunda rota possível. Uma vasta e densa floresta se espalhava pelas terras a oeste das montanhas Rei Dragão, tornando impossível viajar de carruagem. Se estivesse familiarizado com o caminho, poderia economizar meses de jornada tomando esse caminho, mas isso exigiria uma viagem a cavalo. Eris e eu não aguentaríamos isso. Ruiger provavelmente poderia montar um cavalo, mas não importa o quão pequeno eu fosse, não havia como 3 de nós seguirmos em um único animal. Se fossemos seguir esse caminho, teríamos que percorrê-lo a pé. Eu não tinha como descobrir quantos dias isso tomaria, mas sabia que basicamente todos escolhiam a rota segura do leste no lugar das outras alternativas. Tomar os outros caminhos não economizaria tanto tempo, então a rota do leste era, por si só, a mais rápida. Devagar se chega mais longe, costumam dizer. Ou ao menos foi assim que resumi a minha explicação. Certo, então podemos descartar o caminho do oeste, concordou Eris. Quanto à terceira rota possível, isso envolveria pegar um navio para o continente Begarid e depois fazer uma caminhada por terra até o Reino Azura. Eu não fazia ideia de quanto tempo essa rota tomaria. Vou tirar isso da nossa lista de opções. Como assim? Porque é perigoso, falei. A mana era ainda mais espessa no continente Begarid do que no continente Demônio. A força média das bestas do lugar estava em pé de igualdade com as do continente Demônio, e havia inúmeros labirintos subterrâneos que possuíam padrões climáticos bizarros. O clima do lugar seria facilmente descrito com uma única palavra, desértico. O continente não passava de um enorme deserto.
Havia escorpiões gigantes do tamanho de uma grande tartaruga e inúmeros vermes enormes que atacavam principalmente os referidos escorpiões. Os dias eram extremamente quentes e as noites frias como o Ártico. Não havia quase nenhum oásis, então não havia onde parar para descansar. Conforme se aproximava do Reino Azura, a areia dava lugar a um terreno coberto de neve com temperaturas congelantes, e haveria cada vez menos monstros para caçar em busca de comida. Portanto, vamos seguir a rota leste. Como sempre, você é um covarde, reclamou Eris. Só tenho o coração fraco. Acho que eu poderia fazer isso sem problemas. Parecia que Eris queria conhecer o continente Begarit. Seus olhos estavam brilhando. No entanto, a distância entre o continente central e o continente Miles não era nada comparada com a distância entre onde estávamos e o continente Begarit. Precisaríamos passar um longo tempo em um navio caso escolhêssemos essa rota. Tem certeza de que ficaria bem com isso, Eris? Não iremos para Begarit. E foi assim que decidimos tomar a rota leste. Antes de perceber o que estava acontecendo, fui parar em um espaço totalmente em branco. E emoções começaram a brotar das profundezas de meu corpo. Era uma sensação tão familiar que eu já poderia descrevê-la com facilidade. Nojento pra caralho. Já está recorrendo a essa linguagem chula? Continua tão grosseiro como sempre, pelo que vejo. Diante de mim estava um mosaico indistinto em forma de pessoa, o Deus Homem. TCH, agindo como se me conhecesse. Não posso acreditar que resolveu aparecer de novo, bem quando eu finalmente comecei a me esquecer de você. Sim, já faz um ano inteiro. Sim, um ano inteiro. Faz muito tempo. Diz aí, você só aparece uma vez por ano? Se for o caso, vou ficar bem mais à vontade. Não, esse não é o caso. Já tinha imaginado. Depois da primeira vez que você apareceu, resolveu dar as caras de novo após uma única semana. Deixando isso de lado, você continua tão frio quanto sempre quando fala comigo. E é graças a mim que você tem esse seu olho demoníaco, sabe? Sim, bem, sou grato por isso, mas se tivesse me contado mais, eu não teria acabado naquela cela, e não teria perdido as informações importantes que resultaram na minha briga com Paul. Ah, droga, aposto que você achou isso tudo realmente divertido, e Paul e eu batendo cabeça porque eu não sabia que minha família estava desaparecida, eu ficando deprimido depois e Eris me animando, e até minha reconciliação com o Paul. Bem, sim, aquilo foi divertido. Mas tem certeza disso? Certeza do quê? Tem certeza de que é tudo minha culpa? TCH. Droga. Esse lugar aqui me leva de volta para o passado. Para quando costumava culpar os outros por tudo. Já refleti sobre os meus erros. Refleti. Arg, droga, não lembro que tipo de reflexão eu fiz. Por que não consigo? Droga, droga. Bem, isso é parte do seu charme. Mas só um pouco de reflexão não será o suficiente para você seguir em frente. Tanto faz. Só não estou conseguindo lembrar. Mas quando acordar vou lembrar de tudo. Sou capaz de reconhecer os meus erros. Então, vamos reiniciar nossa conversa. Decidi te escutar. Escutar? Isso sim é uma novidade. Vai mesmo ouvir o que eu tenho a dizer? Sim, isso aí. Mas quero que me diga uma coisa. Que coisa? Não me importo de responder se for algo que eu saiba. Quero saber onde a minha família está. Mas sua família não está em outro mundo? Não tira com a minha cara. Zenith, Lilia e Aisa. Se possível, Sylph, Ghislaine, Philip Saurus também. Então? Perguntei direitinho. Não sei se devia te contar. Você é só um voyeur que gosta de espiar a vida dos outros. Só vai me dizer o que te é conveniente? Conseguiu providenciar meu encontro com o grande imperador do mundo demônio, mas não consegue me falar onde minha família está? Tá, foi mal. Acho que me exaltei um pouco. Bom, ainda bem que você sabe o que fez. Mas tem certeza?
Desta vez posso acabar mentindo para você. Que? Mentir? Então, você finalmente admitiu. Isso aí, você é um mentiroso, não é? Estou perguntando se você será capaz de acreditar no que eu direi. Não, eu não posso confiar em você. Esta é uma emergência, então farei o que você disser, mas se descobrir que mentiu para mim, nunca mais escutarei os seus conselhos. Entendeu? Quero que prometa uma coisa. Prometer o quê? Se meu conselho permitir que você se reúna com sua família, quero que comece a confiar em mim. Está pedindo para eu virar sua marionete? Que abane a cabeça para cada uma de suas ordens. Não, não estou pedindo que você vá tão longe. Mas vai ser bem cansativo se você for hostil desse jeito sempre que conversarmos, sabe? Vai ser exaustivo mesmo se eu não for, entende ao menos isso? Consegue imaginar como é ser assombrado por um passado que quer esquecer? Sabe como é sentir que todas suas memórias e seu crescimento foram jogados no lixo? E tudo só para ficar sendo oprimido por uma autodepreciação até acordar? Entendi. Fui meio injusto com você. Tudo bem, então por que não decidimos algumas regras? Que tal se eu começar a avisar com antecedência quando é que vou aparecer para dar alguns conselhos? Sim, essa é uma ideia maravilhosa. Que tal só aparecer na minha frente de novo daqui a uns 100 anos? Mas aí você já vai ter morrido, não? Estou dizendo para você nunca mais me mostrar sua cara. Ah! Bem, já tinha imaginado que você diria isso. Tem certeza de que não quer nenhum conselho meu desta vez? Não. Espera aí. Foi mal. Vou me comprometer. Se você puder me dar um conselho que vai me reunir com alguém da minha família, então deixarei de ser tão hostil quando conversarmos. E vai confiar em mim? Não, não estou disposto a ir tão longe. Mas pelo menos vou parar de ter essas discussões sem sentido sobre te ouvir ou não. Bem, já é um começo. Então, você também deve se comprometer. Pare de aparecer do nada igual sempre faz. Me avise com antecedência. Ou apareça nos sonhos de outra pessoa e use-as para passar a mensagem para mim. Isso seria difícil. Na verdade, há uma condição que deve ser cumprida para que eu seja capaz de aparecer nos sonhos de alguém. Uma condição? Então isso significa que você não pode dar as caras sempre que quiser? Exatamente. Além disso, só posso aparecer nos sonhos de alguém que está na mesma sintonia que eu. Não tem muita gente capaz de receber meus conselhos em momentos tão fortuitos. Você é bem sortudo. Eu poderia chorar de alegria. Enfim, há uma condição, hein? E qual é? E quem é que sabe? Nem eu tenho certeza disso. Tudo que sei é que de repente sei que é esse cara, e a hora é agora. E é aí que consigo me conectar. Ah, é? Então, isso significa que você também não pode controlar isso direito. Então esquece o papo sobre o aviso prévio. Vamos ver. Eu gostaria que você fosse mais detalhista em seus conselhos. Se tudo que você diz é ou vá ali ou vá lá, fico confuso quanto ao que devo fazer. Faz eu sentir que você só está brincando comigo. Tudo bem, mais detalhes. Entendi. Certo. Então, vá em frente. Bem, este é o meu conselho desta vez. De repente, uma visão surgiu em meu olho demoníaco. Um beco em algum país em algum lugar. Há uma garota sozinha e alguém que agarra sua mão violentamente. A pessoa que a agarrou é um soldado. E ali estão 2 soldados. O outro está rasgando um pedaço de papel que tomou dela em pedaços. A garota o observa, gritando algo. E a visão de repente terminou. Deus! Ouça-me com atenção. O nome dela é Aissagreira. E atualmente está detida no reino Shirone. Quando os eventos de sua visão acontecerem, você estará lá, a encontrará e a salvará. Mas não pode deixar que descubram seu nome. Chame a si mesmo de Mestre do Canil do fim da linha e pergunte os detalhes da situação para ela.
Em seguida, envie uma carta a um conhecido no Palácio Real de Chirone. Se fizer isso, Lilia e Aissa serão resgatadas daquele lugar. Espera, o quê? Não, e espera, por quê? Conhecido. Uma carta? Isso foi detalhado demais? Mas se eu te contar muito, vai acabar com a minha diversão, então isso tem que servir. Bem, agora, me pergunto com qual você vai se dar melhor. O quê? Lilia e Aissa estão no reino Chirone? Por quê? Se estão lá, já deviam ter sido encontradas. E o que você quer dizer com isso de com qual eu vou me dar melhor? Significa que vou entrar em confronto com alguém? Boa sorte, Deus. Sorte, sorte, sorte. Enquanto a palavra ecoava em minha mente, minha consciência se desvaneceu. Acordei assustado. Minha cabeça estava latejando. A tontura estava insuportável e eu me sentia nauseado. Saí da cama e meio que corri direto para o banheiro, onde comecei a vomitar no vaso sanitário. Estava com uma dor de cabeça terrível e meus pés não ficavam firmes. Quando saí do banheiro, a viagem de volta para o meu quarto pareceu muito mais longa do que quando saí correndo dele. Pressionei minha mão contra a parede e lentamente caí no chão. Na escuridão da pousada, pude ouvir alguém ofegando. Assustado, olhei em volta para encontrar a fonte, apenas para perceber que era o som da minha própria respiração. Algo de errado? Você está bem? Um rosto branco flutuava na escuridão do corredor. Era Ruigerd. Ele estava me olhando com uma expressão preocupada no rosto. Estou bem. O que você comeu? Consegue usar alguma magia de desintoxicação? Ele puxou um pano do bolso e enxugou a área ao redor da minha boca. Ao sentir o cheiro do meu próprio vômito, a náusea voltou a surgir. Mas consegui segurar o vômito, mesmo sentindo um enjoo enorme. Estou bem. De alguma forma, consegui forçar algumas palavras para fora da boca. Tem certeza? Ele ainda parecia preocupado. Acenei com a cabeça. Já estava familiarizado com essa dor de cabeça. Já havia sentido isso antes, quando estávamos em Porto Vento. Sim, eu estava meio adormecido e não consegui controlar meu olho da previsão. Foi isso que aconteceu. Quando havia usado o olho da previsão para olhar vários segundos do futuro, ganhei uma dor de cabeça parecida. E já tinha uma boa noção quanto ao motivo para isso ter acontecido. O sonho, aquele conselho e a visão que ele me fez ter e o Deus homem me mostrou o futuro. E provavelmente fez isso usando meu olho da previsão. Então foi isso, murmurei comigo mesmo. Ruigerd me lançou um olhar perplexo. Lembrei-me de como me encontrei com a grande imperador demônio na cidade portuária e obtive meu olho demoníaco. Lembrei-me de como foi repentino e como, por algum motivo, escolhi esse olho específico. Encontrei Galuz logo depois daquilo, mas o olho não contribuiu em nada durante nossa jornada marítima. Claro, acabei derrotando o contrabandista graças ao olho, mas senti que poderia ter feito aquilo mesmo sem o usar. Para mim, não havia nenhum significado maior por trás da aquisição do olho demoníaco, mas talvez houvesse para o Deus homem. Talvez a razão pela qual arranjou para eu encontrar a grande imperador demônio foi para que pudesse usar o olho para me mostrar o futuro. Com certeza parecia que estava fazendo preparativos bem cuidadosos para alguma coisa. Minha ansiedade apareceu e, pela primeira vez, temi o Deus homem. Tive a impressão de que aquele ser, aquela criatura com forma indefinida e incrível poder, estava tentando me usar para alguma coisa. Isso fez um arrepio correr meu corpo. Deus, você está pálido. Tem certeza de que está bem? Ruigerd voltou a perguntar, parecendo preocupado. Quase deixei minha ansiedade transparecer. A verdade é que desde que te conheci, o Deus homem esteve me monitorando. Segui seus conselhos e fiz tudo o que ele me disse. Mas naquele momento, percebi algo. Desde que te conheci. Era isso. A primeira vez que entramos em contato foi pouco antes de eu conhecer Ruigerd. Naquela época, o Deus também me aconselhou a ajudar o Super. Bem, isso era estranho.
Por que não tinha me contatado antes? Por que só entrou em contato logo após o incidente de deslocamento? Por que me aconselhar a ajudar Ruiger em vez de apenas confiar nele? Senti que essas coisas estavam de alguma forma conectadas. Não tinha nenhuma prova, mas, apesar disso, pensei em algo. Talvez o Deus Homem planeje usar Ruiger para fazer algo. Ele disse que só poderia aparecer em meus sonhos se uma determinada condição fosse atendida. O super talvez estivesse vinculado a essa condição, e por isso Deus não podia o manipular pessoalmente. Então, acionou um incidente de deslocamento para me transportar e alguém que se encaixava nesses critérios para o continente demônio e me guiou até Ruiger, fazendo com que ele nos acompanhasse até o continente central. Mas se fosse esse o caso, por que me ajudar a adquirir o olho demoníaco ou me dar conselhos sobre como salvar Aissa? Eu não sabia. Não sabia no que ele estava pensando. Eu não sabia se deveria dizer algo a Ruiger. Queria confiar em alguém, mas não achava que seria correto colocar ainda mais peso nos ombros do super. Talvez contar tudo satisfizesse as condições desconhecidas do Deus Homem, e ele então seria capaz de se comunicar diretamente com Ruiger. Honestamente, ele seria facilmente enganado por qualquer coisa que o Deus Homem dissesse. Eu nem estava totalmente convencido de que o ser estava me dizendo a verdade, mas minha hostilidade ao menos dificultava para que não conseguisse me enganar. Queria acreditar que, enquanto continuasse assim, nada muito terrível aconteceria. Senhor Ruiger, se você se encontrar em uma situação difícil e alguém sussurrar palavras doces em seu ouvido, nunca acredite no que dizem. Pessoas enganadoras te visam estrategicamente quando você é o mais vulnerável. No final, não falei nada sobre o Deus Homem. Não tenho ideia do que você está falando, mas entendo. Meus sentimentos estavam confusos enquanto o via me olhar tão seriamente e acenar a cabeça. Ruiger confiava em mim, mas eu estava escondendo coisas dele. Na maior parte, era porque decidi que manter esses segredos ocultos seria o melhor curso de ação, mas isso não aliviou minha culpa. Minha dor de cabeça e náusea desapareceram sem que eu percebesse. E então meus pensamentos começaram a pesar por um motivo diferente. Voltei para o meu quarto, mas mesmo depois de voltar para a cama não senti vontade de dormir. Meus olhos estavam bem abertos e ideias se agitavam na minha cabeça. Quando fechei os olhos, elas flutuaram na minha frente, uma após o outra. O que é isso? Ouvi alguém falando enquanto dormia. Eris estava debruçada na cama ao lado, roncando. Suas pernas estavam bem abertas. Suas pernas torneadas emergiam de um par de shorts, e sua blusa estava subindo, expondo seu adorável umbigo. Mesmo se olhasse só de canto de olho para ela, poderia ver as curvas de seu peito. Eris não usava sutiã para dormir, então, se apertasse os olhos com força suficiente, poderia ver as pequenas pontas de seus seios. E também podia ver a baba escorrendo pelo seu queixo enquanto sorria em seu sono. MMPH. Sorri ironicamente com suas conversas durante o sono e me levantei da cama. Puxei sua blusa de volta para baixo e reajustei o cobertor sobre seu corpo. Oh Deus, é um pervertido. A expressão em seu rosto era bem suja. E aqui estava eu, doente de preocupação, e ela ainda me chamava de pervertido. Fiquei tentado a tocar seus seios, para que minhas ações pelo menos justificassem essa acusação, mas uma onda de sonolência tomou conta de mim. Bocejei e desabei de volta na minha cama. Volume 6. Capítulo 2. O dia seguinte amanheceu. Enquanto tomávamos o café da manhã em um pub, anunciei: vamos parar no Reino Shirone. Ruiger e Eris pareceram confusos, mas, ainda assim concordaram. Tá bom. Tudo bem. Entendido. Nenhum dos dois perguntou qual era o motivo ou propósito. Realmente gostei disso. Já havia decidido que evitaria falar sobre o Deus Homem tanto quanto possível, mas ainda me preocupava em como explicar minhas ações sem mencioná-lo. Ruiger provavelmente tinha criado suas próprias teorias depois de me ver na noite anterior. Ele provavelmente já tinha percebido que eu estava escondendo algo e, embora fosse perfeitamente possível que estivesse pensando que se tratava de algum tipo de doença.
Não estaria de todo incorreto, visto que, para mim, o Deus Homem era como uma praga. Chirone quer dizer aquele lugar onde sua mestra está, certo? Conforme Eris disse isso, a imagem de uma certa jovem me veio à mente, Roxy Migurdia. Isso mesmo. Ela deveria estar em Chirone. O Deus Homem tinha dito para enviar uma carta para uma conhecida. Devia estar dizendo que eu deveria pedir pela ajuda de Roxy. Isso mesmo. É alguém que realmente respeito. Minha professora. Quase a chamei de Omestra, mas consegui me conter a tempo. Pensando bem, Roxy me proibiu de chamá-la de minha mestra. Embora o mestra fosse exatamente o termo que usei quando disse a todos como ela era maravilhosa. Ah, que seja. Devíamos passar lá para encontrá-la. Pode acabar de alguma forma nos ajudando. Eris acenou a cabeça consigo mesmo, satisfeita. Alguém tão incrível como Roxy certamente nos seria de grande ajuda. Eu tinha certeza disso. E ela também era, ao mesmo tempo, uma maga alocada no Palácio Real, então provavelmente estaria ocupada. Não queria incomodar demais e já tinha feito muito por mim. Independentemente do incidente de deslocamento ou da busca por minha família, ainda queria vê-la. E também queria agradecer pelo dicionário do tipo demônio. Se ela não tivesse me dado aquele livro, eu poderia ainda estar no continente demônio. Lamentei por ter o perdido no incidente e ele merecia ser reproduzido e vendido por todo o mundo. Quero conhecer sua professora, disse Eris. HM. Também quero conhecê-la. Eris e Ruiger pareciam intrigados, provavelmente porque eu às vezes mencionava o nome de Roxy, sempre acompanhado por elogios. Me sentia muito orgulhoso ao chamá-la de minha professora, então a mencionava em todo lugar que ia. Isso era certo. Então tá bom. Quando chegarmos ao reino Chirone, vou apresentá-los. Ao fazer essa promessa, nós três partimos. Primeiro, seguimos ao longo da rodovia que nos levava direto por Viver, a capital do reino Rei Dragão. A partir daí, a rota contornou as montanhas Rei Dragão e se dividiu. Um caminho se estendia direto para o norte e o outro conduzia para o oeste. Selecionamos a rota ao norte, a que levava a Chirone. Inesperadamente, acabamos passando 7 dias inteiros na capital, a cidade de Viver. Nosso plano era ficar apenas 3 dias, mas surgiu um problema com nossa carruagem e os consertos exigiram algum tempo. Eu mesmo poderia fazer os ajustes, caso fosse uma carruagem feita de pedra ou aço, mas não havia nenhuma magia que pudesse usar para consertar algo feito de madeira. Pagamos um pouco a mais para que os reparos fossem feitos mais rápido. Ainda assim, foram precisos 7 dias para ficar tudo pronto, mas não havia motivo para pressa. Na visão que o Deus Homem me mostrou, Aissa estava cercada por 2 homens. Eu estava preocupado, mas o Deus disse que eu estaria lá quando aquilo acontecesse. Nesse caso, os problemas em nossa carruagem talvez fossem obra do destino. Se fosse assim, então não importa o quão rápido corresse para Chirone, não a encontraria antes da hora. Precisava ficar o mais calmo possível. Com isso em mente, fiz meu caminho em torno de Viver. O reino Rei Dragão era o terceiro maior país deste mundo, e o maior na parte sul do continente central, possuindo 4 estados vassalos. No passado, fora apenas mais um dos muitos países do sul. Mas isso mudou após avançarem pelas montanhas Rei Dragão, ao noroeste, e matar seu governante, Kajak, o monarca dos Reis Dragões. Isso forneceu aos conquistadores o acesso a um enorme veio de minerais, aumentando instantaneamente os recursos e o poder de seu país. Foi também a origem de 48 espadas mágicas que agora estavam espalhadas pelo mundo, bem como um dos lugares mencionados em uma linha da epopeia do Deus do Norte. Apesar desse passado histórico, o país não parecia se importar muito com tradições. Em vez disso, parecia a América uma mistura de diferentes elementos. Havia muitos ferreiros e salões de treinamento de espada, e os estilos eram diversos, mas a maioria das técnicas que vi pertenciam ao estilo Deus do Norte ou ao estilo Deus da Água. Tentei dar uma olhadinha em um dos salões de treinamento, mas a maioria das pessoas que estavam sendo ensinadas eram crianças.
Mesmo os mestres daqueles lugares eram, em sua maioria, apenas espadachins de nível avançado, então Eris deu uma olhada neles e disse, com uma risada bufante, não são nada de especial. Até Ruiger expressou desaprovação. De qualquer forma, decidi reunir informações sobre pessoas desaparecidas. Encontrei um dos subordinados de Paul na guilda dos aventureiros, o qual me disse que não havia nenhuma informação a ser encontrada neste país. Não seria fácil encontrar alguém que ainda estava desaparecido depois de todo esse tempo. Em seguida, fiz minha rotineira pesquisa de mercado. Produtos especiais do continente Miles e do continente Central estavam sendo vendidos. E dentre a variedade de alimentos que encontrei no mercado, fiz uma descoberta: arroz. Sua cor era um pouco amarelada, mas definitivamente era arroz. Claro, eu já sabia que havia arroz neste país. Cheguei a comer arroz branco enquanto estava em Porto Leste. E estava realmente ansioso para provar a culinária deste país, mas infelizmente as únicas coisas que seus pubs serviam eram sopas simples, paella e mingau de arroz. Era um pouco diferente do que eu queria. Queria comer arroz branco e puro. No momento em que vi o arroz à venda, um choque elétrico correu através de mim. Se não podia comprar arroz branco cozido, poderia fazer por mim mesmo. Na mesma hora o comprei. Poucas horas depois, estava no jardim da pousada preparando minha comida. Eu tinha 4,5 kg de arroz, utensílios de cozinha que havia preparado cuidadosamente com magia da terra, um fogão ao ar livre, uma receita que o dono de um pub me passou, ovos e sal. Segurei a receita em uma das mãos enquanto lavava o arroz e acendia o fogo. O calor do fogo era a chave para cozinhar o arroz corretamente. O que você está fazendo? Estava com minha cara de trabalho quando Eris apareceu. Um experimento, respondi. Ela bufou, desinteressada, e começou a balançar os braços. A julgar pela maneira como ficava me olhando furtivamente, estava realmente mais curiosa do que aparentava. Virei a ampulheta que peguei emprestada do dono do pub e acendi o fogo. Ele tinha dito que o truque para cozinhar arroz era mudar o calor lentamente, então eu estava seguindo seu conselho. Depois de virar a ampulheta 3 vezes, diminuí o aquecimento. Então, virei mais 2 vezes. Finalmente, apaguei as chamas e virei mais 2 vezes. Está pronto, falei. Sério? Eris parou de balançar os braços e ficou ao meu lado. Seu cheiro flutuou em minha direção, mas minha fome era atualmente mais forte do que meu desejo sexual. Ela olhou para a panela, ansiosa. Eu também estava empolgado quando levantei a tampa. A onda de calor levou o cheiro de arroz recém-cozido direto ao meu nariz. Está cheirando muito bem. Bom trabalho, Deus. Não, eu preciso provar primeiro, falei, beliscando um pouco de arroz entre meus dedos e colocando na minha boca. Daria uma nota de 45 de 100. Não era nem de longe tão bom quanto os 2 tipos de arroz japonês que se destacavam na minha memória, Kushikikari e Sazanishiki. Mesmo se o comparasse a todos os tipos modernos de arroz japonês, não seria nem mesmo tipo C. Estava seco, tinha uma espécie de sabor amargo e ainda era levemente amarelado. Em parte, era culpa de meus métodos de cozimento ruins, mas os ingredientes, em si, também eram de baixa qualidade, talvez porque o arroz do país não fosse tão bom quanto pensei. Não poderia sequer chamar isso de arroz branco. Na verdade, deveria dar apenas 30 pontos, o que seria uma nota baixa. Mas provar o arroz evocou tanta nostalgia que não consegui me conter. Com um pouco de tempero, poderia ganhar mais 15 pontos. Eu realmente sou muito gentil, pensei comigo mesmo. Já comemos isso antes, né? Que tipo de experimento foi esse? Isso foi só o começo. Coloquei o arroz em uma tigela de barro que fiz. Em seguida, peguei um ovo cru mexido, no qual lancei magia de desintoxicação, só por precaução, e fiz um buraco no meio do arroz antes de despejar a mistura. Salpiquei sal por toda parte, peguei os pauzinhos, que também fiz com minha magia, e juntei as 2 mãos. Lá vamos nós. Mas, Deus, esse ovo está cru.
Abri minha boca e abocanhei o bocado de arroz, agora com uma cor amarelo brilhante. O cheiro era questionável. O sal que coloquei não parecia ter feito diferença. Agora que estava experimentando, notei que o sabor do ovo também estava diferente. Era muito diferente dos ovos frescos vendidos no Japão para consumo geral. Provavelmente devia voltar a lançar desintoxicação em mim mesmo depois, só por segurança. Além disso, definitivamente precisava de molho de soja, sem isso, o sabor de ovo cru ficava muito evidente. Me perguntei se o molho de soja também existia neste mundo. Se não, será que conseguiria encontrar algum tipo de substituto? O sabor é bom. Já que Iris perguntou, usei minha magia da terra para fazer outra tigela. Coloquei um pouco de arroz, um pouco de sal e ofereci a ela. E também entreguei uma colher que fiz e isso era o ideal para iniciantes, nada de pauzinhos. Ei, é só isso mesmo? Gulp. Balancei a cabeça calmamente. Embora não tivesse orgulho disso, houve um momento em minha vida anterior em que eu subsisti apenas de arroz para as refeições e bolinhos de arroz para lanches. Iris mastigou lentamente, com emoções misturadas em seu rosto. Seus gostos ainda eram os de uma criança. Uma vez que quebrei um ovo em sua tigela, ela disse, isto está melhor do que antes. E depois sujou o rosto de arroz enquanto comia tudo. Ovo cru misturado com arroz era realmente a melhor refeição de todas e também a mais equilibrada delas. Assim sendo, terminamos nossa refeição, engolindo o resto do arroz queimado que estava no fundo da panela. Ruigerd foi o único que não provou da refeição, mas não fez queixas. Ele sim é um adulto, pensei. Mesmo assim, me senti um pouco culpado. Da próxima vez, faria com que recebesse uma porção. Partimos do Reino Rei Dragão e pegamos a rodovia ao norte. Havia mais 2 países entre nós e o Reino Shirone, o Reino Sanakir e o Reino Kika. Ambos eram estados vassalos do Reino Rei Dragão. O cultivo de arroz estava se desenvolvendo no Reino Sanakia. Seu clima devia ser perfeito para isso, já que a rodovia estava cercada por arrozais. Havia muitos rios na área, então a topografia provavelmente era semelhante à do Japão e do leste asiático. O arroz era o mesmo que tinha no Reino Rei Dragão, então provavelmente era um produto exportado deste local. Decidi chamá-lo de arroz Sanakia. Nas pousadas em que paramos, nossas refeições consistiam principalmente de frutos do mar e arroz. Aprendi a comer com moderação desde que vim a este mundo, mas o apelo do arroz era irresistível demais, então comi até meu estômago ficar prestes a estourar. Durante as refeições, Iris ficou olhando para mim, de olhos arregalados. Eu, normalmente tão exigente com comida, engolindo tudo que via pela frente, podia ter acabado despertando seu interesse. Qual é o problema? Finalmente perguntei. Achei que você fosse do tipo que não comia muito, Deus. Nunca me contive na minha vida anterior, sempre pedia uma segunda porção, só precisava ter comida na mesa. A única razão pela qual fui moderado desde que renasci foi porque a comida deste mundo não combinava com o meu paladar. Deixando de lado a carne dura que era a base da maioria de nossas refeições no continente demônio, até mesmo as refeições pesadas com pão do Reino Azura pareciam um pouco deficientes para mim. A comida de Zenith não era ruim, mas eu não pude controlar a saudade que sentia do arroz. Ah, sim. Arroz é tão maravilhoso, pensei. Comida não era a única coisa com que eu gastava meu tempo. Também resolvi dar as caras pela Guilda dos Aventureiros. Previsivelmente, dado que este era o continente central, falar o nome ou fim da linha não provocava o menor choque. Só porque alguém era famoso na América, por exemplo, não significava que sua popularidade se estendesse ao Japão. Era parecido com aquilo, muitas crianças sabiam quem era o Super-Homem, mas quase ninguém conhecia o Capitão América. Eles eram aventureiros, então provavelmente já tinham ouvido o nome fim da linha alguma vez. Mas ninguém fez muita confusão. Mesmo conhecendo os Supers, a característica mais aparente de um era a cor de seu cabelo.
Assim como uma garota do time de atletismo não era realmente uma garota de time de atletismo diante da visão de um otaku japonês moderno, a menos que tivesse um rabo de cavalo preto, Ruiger não era realmente um super sem o cabelo verde. Dito isso, os aventureiros de Rankia pareciam ser mais atentos do que o resto. Ei, vocês aí! Nunca vi vocês antes. Vocês são de Rankia, né? Seu grupo é novo? O homem que se aproximou de nós tinha uma aura semelhante à de Nokopara. Considerando como aquilo tinha acabado, eu não estava muito interessado em fazer amizade com ele. Começamos há 2 anos, respondi. Oh, isso não é algo que se ouve muito por aqui. Fim da linha, hein? Esse é o nome de algum demônio do continente demônio, não é? Sim. E nós viajamos todo o caminho desde o continente demônio para chegar aqui. Imaginei. E deixe-me adivinhar, aquele cara ali é o demônio? Sim, respondi, mas você poderia, por favor, evitar chamá-lo assim? Por quê? É isso que vocês querem, não é? Ele riu como se estivéssemos brincando, mas mantive uma expressão séria no rosto. Eris parecia um pouco perturbada, e Ruiger parecia desconfortável. O homem começou a suar frio ao ver nossas reações. Espere, isso é sério? Se não acredita em mim, gostaria que ele lhe mostrasse a joia na testa? Não. Não, tudo bem. Só achei que não fosse a coisa real. Parece que então os supergs realmente existem. O fato de termos alcançado o Rankia no continente demônio deu mais credibilidade às nossas afirmações de que Ruiger era um super. Apesar do tratamento ruim que os demônios enfrentavam no continente central, as pessoas locais não pareciam tão aterrorizadas com os supergs, talvez porque a ameaça deles fosse algo incomum. Afinal, as pessoas que afirmavam que os ursos pardos eram inofensivos eram geralmente aquelas que nunca haviam encontrado um nas montanhas. O nome Fim da Linha havia perdido a maior parte de seu valor, mas se as pessoas não tivessem medo de Ruiger, seria mais fácil restaurar sua reputação. Dito isso, eu ainda não tinha bolado um bom plano. E a estatueta que fiz do super não valia nada enquanto estávamos no domínio da crença Miles. Como eu estava preocupado com esses pensamentos, Eris olhou para o homem que havia falado conosco. Eris, por favor, não comece uma briga, falei. Sim, já sei disso. Certo, bom. Nos últimos tempos, ela parou de brigar com os outros aventureiros. Seu comportamento tinha melhorado desde o último ano. E a garota já não tinha mais a aparência de uma novata. Um simples olhar de relance já era o suficiente para anunciar que era perigosa, então por que alguém se incomodaria em se aproximar? De sua parte, Eris também passou a entender o tipo de humor dos aventureiros. Mesmo se alguém dissesse algo ofensivo para ela, ficava calma o suficiente para perceber que já tinha ouvido a mesma coisa antes. A garota respondia às piadas com uma resposta apropriada, a outra pessoa ria e então ela sorria de volta. Com certeza havia se tornado uma aventureira. Dito isso, sempre se jogava de cabeça caso alguém quisesse brigar. Algumas pessoas, a maioria delas de rank C, e jovens, deliberadamente se aproximavam depois de ver que ela era de Rankia, apesar de sua pouca idade. Apareciam e diziam algo como: aposto que você não tem nenhuma habilidade. Você fez os caras do seu grupo te carregarem para todos os lugares que iam, não é? Isso sempre resultava em um nocaute com um único soco. De alguma forma, idiotas assim pareciam estar em quase todas as filiais da guilda que visitamos. Quanto a mim, eu responderia de improviso: isso mesmo. O mestre do nosso grupo é tão incrível, estamos vivendo uma vida boa. Eu não tinha orgulho. Além disso, era verdade que confiamos muito em Ruiger para avançar a um rank tão alto. Eris não parecia gostar da minha atitude, mas não podíamos ter chegado tão longe sozinhos. Vamos pelo menos mostrar um pouco de modéstia, pensei. Campos de cultivo de uma flor que lembrava a mostarda eram comuns no reino Kika. Da rodovia, vimos campos infinitos de flores brancas com botões. Com certeza era uma indústria próspera, mas também parecia que o reino era obrigado a cultivar isso, sob ordens do reino Rei Dragão.
Os abundantes arrozais no reino Sanaquia também foram plantados sob o comando do reino. Ser um estado vassalo era difícil. O arroz também era um alimento básico na culinária do país. Ao fazer alguns testes, percebi que quanto mais ao norte fosse, melhor era a qualidade do arroz. O dia em que provaria o amor à primeira mordida com o arroz deste mundo talvez não estivesse longe. Infelizmente, a parte norte do continente central estava atualmente dividida em um grupo de pequenos países envolvidos em conflitos menores e contínuos. Em circunstâncias assim, não tinha como cultivarem um arroz delicioso. Realmente uma pena. Havia um prato chamado Nanaloshiaki que era popular desde o reino Rei Dragão até o reino Kika. Era carne coberta com farinha de arroz e farinha de trigo, frita em óleo bem quente. Em outras palavras, karaage e frango frito japonês. Pelo visto, o prato foi desenvolvido no Reino Azura e ganhou enorme popularidade lá antes de chegar até o local. Era necessário muito óleo de cozinha para ser preparado, mas como um país vizinho produzia grandes quantidades do prato, havia muitas oportunidades para comê-lo nesta região. Infelizmente, o frango frito também não tinha um gosto tão bom. A carne usada era principalmente de ovelha, porco ou cavalo. Não havia temperatura definida para a fritura, então às vezes o prato saía duro e outras vezes ficava pegajoso. Também não era temperado de maneira adequada, embora pudesse usar sal, ervas secas ou um molho exclusivo da área para alterar o sabor. A comida que havíamos comido em Porto Leste de repente não parecia tão ruim se levada em comparação. Na verdade, pelo contrário. Sendo um pouco gourmand, percebi que os cozinheiros deste país estavam tentando o seu melhor. Ainda assim, o que entregavam não era o que eu desejava. Era impossível ignorar a falta do molho de soja. Se eu tivesse só um pouco de molho de soja, alho e gengibre para preparar o tempero, poderia fazer algo salgado e doce. Ultimamente, você fica com essa expressão preocupada sempre que comemos, Deus. Ele é exigente quanto ao sabor, disse Ruiger. Provavelmente está pensando na comida. Estou achando tudo muito bom, respondeu Eris. Sentamos ao redor de uma mesa e os dois começaram a engolir a comida. Não eram exigentes. Claro, eu não era nenhum crítico gastronômico para sair por aí julgando as refeições, mas não podia deixar de pensar em como seria melhor se tivesse ao menos um pouco de molho de soja. Mas a textura da comida é incrível. É crocante e, quando você morde, o suco simplesmente enche sua boca. Sim, é bom, concordou Ruiger. Ambos repetiram e limparam seus pratos em um instante. Como eram sortudos. Podiam achar esse tipo de comida deliciosa porque era a primeira vez que comiam. Eu, sabendo que existia coisa melhor, não conseguia ficar contente. Não podia combater meus desejos por arroz branco e frango frito com molho de soja, ou por tofu e sopa de miso com algas marinhas. Minha busca insaciável por boa comida continuou junto com minha busca por pessoas desaparecidas, que, é claro, não rendeu absolutamente nenhuma informação. Foi assim que as coisas continuaram por 4 meses. Então, finalmente, chegamos ao Reino Shirone. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre light novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.